E agora vamos para a nossa aula de geografia. Lá na aula anterior eu já estava me despedindo de vocês, mas tem geografia. Qual é? É um novo assunto, claro. Depois de prova sempre é um novo assunto. E o livro módulo 4. Módulo 4, trilhas, módulo 4. Vamos lá? Os elementos da natureza. Nós vamos falar sobre os elementos da natureza. Quando eu falo elementos, é tudo que pertence à natureza, é tudo que tem na natureza. Os elementos da natureza. Professora, as coisas que o homem constrói são elementos da natureza? Será que são? Essas coisas que os homens constroem. O homem construiu um açude, é um elemento da natureza? Será? Amores, elementos da natureza, é aquilo que é diretamente da natureza, que ninguém foi lá e fez. É propriamente da natureza. Então são as coisas naturais. Naturais é aquilo que não foi feito, não teve mudanças, não teve mistura, outra pessoa não fez. É que vem da natureza e pronto, Deus que fez. Portanto, nós vamos ver esses elementos da natureza. E os elementos da natureza eu separei para vocês aqui. Quais são? Os elementos da natureza, quais são? Sol, água. Esse acento aqui não está legal, não é? Vamos fazer um acento melhor. Água, ar, solo e vegetação. Amores, tudo aqui são elementos da natureza. O sol foi o homem que criou? Nunca. Não foi o homem que criou o sol. A água também não. Ar, não. Solo, que é a terra, não foi. E vegetação, não. Ah, professora, mas o homem pode plantar. Pode plantar, mas a vegetação natural, natureza. Ok, amores? Tudo aqui são elementos da natureza. Vamos falar sobre cada um. Os elementos da natureza estão presentes em diversas paisagens. Qualquer paisagem. Paisagem é tudo aquilo que a gente vê. A paisagem ela pode ser natural ou não. Natural é quando tem tudo da natureza e a que não é natural, artificial, por exemplo, é que tem elementos que o homem construiu. E são muito importantes para a vida dos seres vivos. Será que nós precisamos de todos esses elementos aqui? Precisamos. A gente precisa, gente, do sol. Imagina se não existisse sol. A gente já viu lá o que acontece quando não existe sol, se não existisse o sol. Todo mundo morreria congelado. Precisamos do sol, sim. Água. Imaginem, gente, é ruim ficar sem beber água, é péssimo. Sem falar que quando a gente fica sem beber água, a gente pega doenças. Também não vivemos sem água. Ainda tem a questão da nossa higiene e para cozinhar os alimentos, tudo isso precisamos da água. O ar. Vamos respirar? Todo mundo respirando? Novamente. Respiraram? É bom respirar? Gente, é ótimo. A gente vive sem o ar? Não, impossível. Sem o ar, não há vida. Solo? Também, de forma nenhuma. Como que vai ter as plantas? Como que nós vamos nos alimentar sem o solo? Você falar que o solo serve como base para a gente viver, para nos sustentar. Vamos imaginar que se não fosse o solo, para onde a gente iria? Eu estaria sobrevoando? Não estaria aqui, eu estaria como se fosse voando. E a vegetação também é importante, porque da vegetação, várias coisas é importante da vegetação para nós. Se a gente for falar aqui sobre a importância da vegetação, gente, as coisas que nós usufruímos através da vegetação, em primeiro lugar vem a alimentação, não é? Depois é as outras coisas. Vamos ver aqui cada um. O sol, ele é fonte de luz e calor. Ele aquece o ar,
gera energia e é fundamental para o desenvolvimento das plantas. Sem sol não tem planta. Se não tem planta, não tem alimentação. E a água? A água é um dos elementos naturais mais preciosos da Terra. Ela está presente em diversos lugares do nosso planeta. Podemos encontrar, lá no início já falamos sobre a água, podemos encontrar água salgada nos oceanos e mares e água doce nos rios, lagos, lençóis subterrâneos e na forma de nuvem, gelo e neve. Lá na página 271. Devemos valorizar os elementos da natureza e ter atitudes que os conservem para as gerações futuras. Aqui fala que nós devemos o quê? Valorizar os elementos da natureza. Nós devemos também conservar, porque se nós não conservarmos, com certeza que vai ser das gerações futuras. Como vai ser da vida delas sem isso? Como é bom poder respirar o ar puro e beber água limpa. Maravilhoso. A gente viu, fizemos o exercício aqui da respiração. E a água limpa, como é maravilhoso. Gente, é muito bom a gente pegar uma garrafa d'água, um copo d'água e beber. É maravilhoso. O ar é um elemento essencial para a vida. Quando se movimenta, ele dá origem ao vento. Quando o ar se movimenta, dá origem ao vento. Uma das maneiras de percebê-lo, também podemos sentir, uma das maneiras de perceber o ar. Uma das maneiras da gente perceber o ar é através do vento. A gente sabe que o ar está ali. Também podemos senti-lo nas mudanças de temperatura, ou seja, quando está quente ou frio. Está quente ou frio, a gente também percebe o ar. O solo é onde pisamos e as plantas se desenvolvem. Inclusive, as que utilizamos como alimento. Lembra que eu falei? Nele as pessoas constroem casas, prédios, fábricas, etc. Precisamos do solo. E a vegetação? A vegetação protege o solo, fornece sombra e melhora a qualidade do ar. Algumas plantas servem como alimento para as pessoas e os animais. A vegetação pode surgir espontaneamente na natureza ou ser cultivada pelas pessoas. Ela pode ser cultivada pelas pessoas. Quando ela é cultivada pelas pessoas, elas fazem parte de um elemento da natureza? Elas fazem parte do elemento da natureza porque é vegetação. Vegetação é natureza, amores. Então, vai fazer parte ali. Porque, professora, mas não foi alguém que plantou? Foi alguém que plantou, mas já existiu uma semente. Já existiu uma semente ali. Para que o homem pudesse plantar, tem uma semente. E a semente vai dar origem à vegetação. Uma semente ou galho, por exemplo, depois nós vamos ver de que as plantas nascem. Ou flores. E finalizamos aqui, amores, a nossa aula de geografia, falando sobre os elementos da natureza, a importância desses elementos para todos os seres vivos, não só para nós humanos, mas para os animais. E cada elemento depende. Vocês perceberam que quando eu fui lendo aqui falando sobre cada elemento, perceberam que cada um desses vai depender de um deles. Se existisse só sol no mundo e não existisse água, já pensou? Se não existisse o ar, se não existisse o solo, não existiria vegetação. Onde a água iria ficar? É possível a água ficar fora do solo? Também não. E o ar? Então, amores, o ar não existiria porque a vegetação precisa do solo. Se não existisse solo, não existiria o ar. Um depende do outro, amores, pra gente. Até os elementos da natureza, um depende do outro. E nós dependemos, nós somos dependentes deles. Ou seja, quando eu falo que um depende, esse depende desse, ou esse depende desse, significa que se um desses, se nós não estamos cuidando de um desses aqui, o que acontece? Todos os outros vão deixar de funcionar da forma que deveriam. É como se isso aqui fosse que uma
fábricazinha, vamos pensar assim. Se um deixar de existir, se a vegetação deixar de existir, se acabar a vegetação, o que acaba? O solo, porque a vegetação ela preserva o solo. Nós vamos ter solo. Não vamos ter solo. Não, primeiro não vai ter alimentação. Vai ter o ar? Não. Vai ter água? Também não. E o sol? Esse sol lá no céu. Um depende do outro, amores. E eles dependem que a gente cuide deles. Porque se um depende do outro, nós precisamos de todos. Sem eles, a gente não consegue viver. Finalizamos aqui a nossa aula. Até a próxima aula, que é a aula de sexta-feira. Beijinhos, fiquem com Deus. Até a próxima.